Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre cálculo 2. E dessa vez a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo máximos, mínimos, certo? Ok, então, primeiro exercício. Veja bem aqui, ó. Achar, né, o ponto sobre a curva, essa curva aqui, né? Com maior coordenada, a maior coordenada x, tá bom? Bom, então como é pedido, né, dentro de todos esses pontos aqui que satisfazem essa equação, aquele ponto que tem a maior coordenada x, ou seja, a primeira, dentro de todas aquelas que você vai analisar as suas primeiras coordenadas e vai decidir qual desses pontos tem a maior, né? Então, a nossa função aqui vai ser essa daqui, a primeira projeção, ou seja, fxy igual a x, porque nós estamos querendo, desejando maximizar essa função. Só que essa função assim sozinha, ela tem domínio todo R2, né? A condição do problema é que essa função, né, está sujeita a uma restrição. Né? Qual é? Essa equação aqui, tá? Então, aí temos nossa equação, tá? Então, nós vamos chamar a essa função aqui que determina a equação de g. Esse aqui seria nosso caso, né? Porque estamos pensando já em usar o método dos multiplicadores de Lagrange, né? Tá? Então, essa aí vai ser nossa função, né? E a gente vai estudar multiplicadores, vai usar multiplicadores de Lagrange, certo? Olha, como aqui a gente vai trabalhar, na verdade, né, com duas variáveis, né? Mas os exemplos que a gente resolveu foram com 3 variáveis, mas eu disse que esse método funcionava também para 2, 3, mais variáveis, certo? Então, a técnica é a mesma, né? Como a gente vai resolver? Então, a gente tem que resolver os candidatos, né? Temos que resolver esse sistema de equações, ó. O gradiente de f tem que ser paralelo, ou seja, tem que ser múltiplo, lambda vezes o gradiente de g. Né? E a segunda equação é dada por isso aqui. Né? G igual a 40. Né? Isso aqui é nosso K, tá bom? Muito bem. Então, isto aqui, como a gente vai trabalhar em duas variáveis, né? Então, isto aqui origina, induz as seguintes equações. Derivada de f com relação a x tem que ser igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x, né? Porque a primeira coordenada tem que ser lambda vezes a segunda. Da mesma forma, segunda coordenada, lambda vezes a segunda coordenada aqui. Só que a segunda coordenada são as derivadas de f e de g com relação a y. Então, aqui, derivada parcial de f com relação a y igual a lambda vezes a derivada parcial de g com relação a y, certo? Bom, como sua função é x, quando você deriva com relação a x, vai ser igual a 1. E quando você deriva com relação a y, vai ser 0. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem 1 e 0. Como nossa função g é essa aqui, ó, derivada com relação a x vai ser 2x, aqui nada, e aqui 3y, né? 2x mais 3y, tá? E com relação a y, aqui nada, aqui você vai ter 2 vezes 6, 12, 12 vezes y mais 3 vezes x, né? E do lado esquerdo, 0, né? Porque a função é x, não tem derivada com relação a y. Então, aqui temos a primeira equação, a segunda equação, e a terceira é dada por g igual a 40, né? Aquela equação original, x² mais 6y² mais 3x igual a 40, né? Então, temos essas três equações. Então, temos que achar os pontos, né? Os pontos, né? Que satisfazem simultaneamente essas três, né? Então, aqui, ó, na 2, né?
na equação 2, você observa, né, que tem 0 igual a lambda, né? Olha, então, será que podemos cancelar lambda? Isso aí seria possível se lambda for diferente de 0. Tá? Porque se lambda é diferente de 0, então esse negócio aqui teria que ser 0. Mas lambda não pode ser 0, porque se lambda fosse 0, você substituiria na primeira equação, e então do lado esquerdo teria 1 e do lado direito 0. 1 igual a 0, o que é realmente impossível. Tá? Então lambda diferente de 0. Aqui eu anotei, né? Lambda tem que ser diferente de 0, pois se lambda fosse 0, na equação 1 a gente teria 1 igual a 0, qual é uma contradição, né? Símbolo aqui indica contradição. Perfeito, então lambda diferente de 0 pode ser cancelado aqui na 2, cortado, e você vai ter a relação 12 vezes y mais 3x igual a 0. Todo isso aqui tem que ser necessariamente 0, né? Então temos isso daqui. Só que aí você pode colocar 3 em evidência, né? Que aqui é múltiplo de 3, múltiplo de 3. 3 em evidência, 4 vezes y mais x pode ser cortado, né? E então, né? Bom, eu coloquei aqui, sim, já fatorei daqui a aqui, né? Certo? Que a gente tem esta daqui, então estou fatorando 3. E então, 4y mais x tem que ser igual a 0, tá bom? Então, você vai obter essa relação aqui, né? O x igual a menos 4y, né? Muito bem, então a gente tem uma relação entre x e y, né? Isso aí podemos usar na equação 3, já, porque tudo deixamos em termos de uma variável só. Então, nesse caso, x está em termos de y. Então, vamos deixar tudo em termos de y. Substituir x por menos 4y. Né? Então, menos 4y ao quadrado, você vai ter essa relação aqui. Menos 4y ao quadrado mais 6y ao quadrado. Mais 3 vezes x, aqui era x, né? Menos 4y por y igual a 40. Né? A única coisa que eu fiz é substituir aqui, né? X será menos 4y, né? Menos 4y ao quadrado. Isso aqui vou deixar igual. No lugar desse 3, vem menos 4y. Então, vai ficar menos 12y ao quadrado, né? Tá? Então, você vai ter o quê? 16y ao quadrado mais 6y ao quadrado menos 12 vezes y ao quadrado. E tudo isso igual a 16 menos 12, 4 mais 6, 10. Né? Aqui a gente pode cortar esse 10 e fica y quadrado igual a 4. Né? Esse daqui é 4, certo? Esse negócio aqui é 4 e, portanto, y pode tomar os valores 2 ou menos 2. Não é isso? Tá? 2 ou menos 2. Sendo que x é igual a menos 4y, então, conforme y seja 2 ou menos 2, x vai ser menos 8 mais. Olha, aqui eu escrevi nesse sentido, né? Menos 6, menos mais. Está querendo dizer, por exemplo, se y é 2, x vai ser menos 8. Não é isso? Aqui, se y é 2, x vai ser menos 8. Se y é menos 2, x vai ser 8. O fato é que a gente vai ter dois pontos que são os candidatos, né, a serem os pontos de extremos. Né? Quem são? Menos 8, 2 e 8 menos 2, certo? Como foi pedido, aquele ponto que tem a maior coordenada, obviamente vai ser este daqui, né? Porque esse daqui tem coordenada 8, esse aqui tem coordenada menos 8, tá? Se, por exemplo, fosse pedido aquele ponto onde tem menor coordenada, seria este ponto aqui, tá bom? Que oferece a resposta. Tá? Então, de outra forma, né?
as primeiras coordenadas variam entre menos 8 e 8. Esse é o menor valor e esse daqui o maior valor, tá bom? Pronto, resolvido o exercício, né? Tá bom? Certo? Então a gente usou, né, a técnica dos multiplicadores de Lagrange, certo? Para resolver nosso problema, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Luciomar, mas não tem ninguém pedindo. Diga a ele para pedir de novo. Certo. Tá, então beleza, tá? Tá? Tá certo? Bom, vamos resolver então outro exercício, né? Tá, aqui sobrou um espaço, né? Bom. Olha, segundo exercício. Exercício 2, vamos ler. Enunciado. O cilindro x2 mais y2 igual a 1, né? Cilindro circular reto. Olha aqui eu tentei desenhar, né? Este aqui vem a ser o cilindro, né? É um cilindro circular reto, né? De fato, a base desse cilindro, ou se você projetar sobre cada um dos planos, vai ter essa circunferência, né? X quadrado mais y quadrado igual a 1. E z variando, né? Então, cilindro infinito, tá? Bom, então, esse cilindro vai intersecar com esse plano. Esse plano tem a equação x mais z igual a 1, né? Certo? Que seria esse plano aqui, esse aqui, esse π, né? Isso tá feio o desenho, mas dá para entender. Tá? Então, esse plano aí vai cortar, né, esse cilindro. E quando corta, né, vai se originar essa elipse aqui, ó, essa elipse aqui, tá vendo? Essa elipse aqui, certo? Vem a ser o corte desse plano, né, com esse cilindro, um corte transversal, certo? Então, vai dar essa elipse, tá? Aqui está a nossa elipse, né? Essa elipse aqui, tá vendo? Tá. Pronto. Olha, achar o ponto nesta elipse, né? Tem infinitos pontos, mas eu quero aquele que está mais distante da origem, né? Então aqui está a origem, ponto 0, 0, 0, tá? Então eu quero qual desses pontos aqui dessa elipse fica mais longe da origem. Então, trata-se de um problema de maximização, não é isso? De quem? Da função distância. Distância de um ponto, entre dois pontos, aliás, né? Só que esses pontos não são quaisquer, são pontos que moram na elipse, tá? Então, veja bem aqui, ó. Distância, né, seria raiz quadrada de x menos y menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 0 todo ao quadrado, né? Isto aqui. Tá? Mas como já vimos em outras situações semelhantes, trabalhar com raiz quadrada é um pouco chato, né? Então, vamos trabalhar com a função distância ao quadrado. Porque você vai maximizar. Você pretende maximizar a distância, então é a mesma coisa que maximizar distância ao quadrado, né? Depois a resposta, obviamente, tem que ser a raiz quadrada. Então vamos trabalhar com a função distância ao quadrado, né? Para evitar essa raiz, certo? Mas se você quer trabalhar com raiz, tudo bem, tranquilo, tá? Então essa daqui seria a nossa função que pretendemos maximizar, distância ao quadrado, não é isso? Isto aqui não é outra coisa, vamos colocar entre parênteses, que é a distância ao quadrado, não é isso? Agora, esses pontos moram na elipse, certo? Esses pontos não são quaisquer, eles estão sujeitos a restrições.
morar na elipse, mas essa elipse é o resultado de intersecar esse cilindro, né, cuja equação é x2 mais y2 igual a 1, e esse plano, x mais c igual a 1. Então, temos duas restrições, dada por essa equação e por essa segunda equação que determina o plano. Tá bom? Então, temos duas condições ou restrições. Esta daqui, ó. Esta daqui a gente vai chamar de G e esta daqui de H. Não é isso? H. Aliás, aqui está errado porque aqui eu coloquei de x, y, não, mas elas dependem de z também. Claro que aqui não aparece z, mas a princípio é uma função que envolve z também. Tá bom? Estamos trabalhando com 3 variáveis dessa vez. Tá? Funções de 3 variáveis, né? Ou seja, vamos usar multiplicadores de Lagrange com duas restrições. Tá? Então, já vimos na aula passada, né, que nesse caso aqui, se tem duas condições ou restrições, né, você vai trabalhar com essa equação. Já vimos que o gradiente de f, né, caso o ponto seja um ponto de extremo, necessariamente vai morar no espaço gerado pelo gradiente de g nesse ponto e gradiente de h. Em outras palavras, vai ser uma combinação linear, né? Certo? Dito de uma forma mais simples, gradiente de f vai ser a lambda vezes gradiente de g, mais mu vezes gradiente de h. Tá? Então, nós estamos usando esses parâmetros, lambda e h. Você pode usar outras letras, se quiser, tudo bem? E quais são as restrições? G igual a 1, o cilindro, e H igual a 1, né? Dado pelo plano. Como a gente tem 3 variáveis, essa primeira relação vai originar 3 equações, relacionando as derivadas parciais respectivas, com relação a x, y e z. Mais essas duas. Então, a gente vai ter 5 equações, não é isso? 5 equações envolvidas, certo? Então, vamos ter aqui, ó. Primeiro, na primeira variável, com relação a x, né? Essa daqui, essa é a tradução, né? Com relação a x, com relação a y e com relação a z. Certo? Essas daqui são as 3. E, obviamente, vamos ter essas equações também, né? G igual a 1, vamos anotar aqui. G igual a 1 e H igual a 1, não é isso? Aí, então, a gente já tem todo o sistema, né? 5 equações. Bom, vamos fazer as contas. Derivada de f com relação a x. Quem é derivada de f? F é a distância ao quadrado. Então, com relação a x, 2x. Né? Com relação a y, 2y. Com relação a z, 2z. Aqui, com relação a x, 2x. Com relação a x, 1. Aqui, com relação a y, 2y. Aqui é 0. Com relação a z, aqui é 0, não aparece. E com relação a z, é 1 aqui, né? Beleza? Então, vamos ver aqui como ficam nossas equações, né? Isto aqui é 2x, lambda vezes 2x mais mu 1, né? Já vimos que a derivada de h com relação a x é 1. Tá? Pronto. Aí a gente tem a primeira equação. Esta daqui. Né? Segunda equação com relação a y. Né? Certo? 2y aqui no plano, né? Não aparece y. Não aparece y. Não aparece y, então a derivada é 0. Mas com relação a z é 1 aqui. E aqui com relação a z é 0. Por isso que você vai ter isso aqui. Né? Com relação a y 0, com relação a z 1. Aqui do 0. Olha, temos então essas 5 equações, ó, tá vendo? Tá? Lembre-se que nosso objetivo sempre é achar os pontos x, y e z. Os parâmetros, né, servem como
umas incógnitas auxiliares, né? Tá? Olha, por exemplo, aqui, né? Como este é zero, você já vai ter 2e igual a mu, não é isso? 2e igual a mu, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui na equação 2, eu tenho essa relação. Estou tentado, então, cancelar y, né? Claro, que a gente faz diretamente e às vezes de maneira errada é cancelar. Antes de cancelar, você tem que analisar porque talvez y seja zero. Se y é zero, trivialmente satisfaz essa equação. Aí você não pode cancelar. Mas por que y não poderia ser zero? Não? Isso pode ser. Bom, então vamos trabalhar no caso que y é diferente de zero. Se y é diferente de zero, você cancela aqui. E na equação 2 vai ficar lambda igual a 1. Né? Lambda igual a 1. Né? Que pode ser substituída na primeira equação. Não é isso? Na primeira equação. Lambda igual a 1. Tá? Se lambda igual a 1, você vai obter aqui na primeira 2x. Se lambda igual a 1, 2x, cancela. E então, mu seria igual a 0, não é isso? Tá? Então, nessa condição, a gente teria mu igual a 0. E, portanto, 2 é igual a mu, que é 0. Z teria que ser 0. Tá? Então, podemos substituir, por exemplo, na equação 5. Na equação 5 aqui, né? X mais C igual a 1, sendo que Z é 0, X seria igual a 1. E aí você substitui em 4. Se x vale 1, aqui você teria 1 ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, y quadrado igual a 0. Portanto, y seria 0. Mas você partiu do fato que y é diferente de 0. E aqui está chegando a que y é 0. Então, y não pode ser 0, porque se y é diferente de 0, fazendo as contas aqui, você vai chegar a uma contradição, tá bom? Pronto, então, isto aqui não pode acontecer, não pode acontecer. Isso aqui leva a uma contradição, tá bom? Muito bem, então, necessariamente, y tem que ser 0. E agora é negócio de substituir, né? Se y é 0, vamos ver as relações que existem. Aqui em 4, se y é 0, x quadrado mais 0 seria igual a 1. Então, x pode ser 1 ou menos 1. Temos duas possibilidades. Tá? E em 5, né? 5 é a relação entre x e z. Se x vale 1, z vale 0. Se x vale menos 1, z vale 2. Né? Pronto, aí está. Olha, então quem são os pontos? Aqui temos duas possibilidades para x, portanto, duas possibilidades para z, e o y sempre é 0. Então, aí temos os candidatos. Olha, 1, 0, quando x é 1, z é 0. Está aqui. Quando x é menos 1, y é 0, claro, e z é 2. Temos este aqui, menos 1, 0, 2, né? 1, 0, 0. Tá? Pronto, esses daí são os candidatos. Foi pedida, né? O ponto, foi pedido, aliás, o ponto da elipse, não é isso? Que fica mais longe da origem. Né? Então, temos que avaliar a função f, que é a distância ao quadrado. Né? F, no ponto 1, 0, 0, lembra-se que era x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. Somando os quadrados desse negócio aqui, dá 1, né? Então, a distância, na verdade, aqui, seria a raiz quadrada, né? Vai dar 1, isso? E aqui, nesse ponto, vai dar quanto? Menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, igual a 5. Né? Então, a distância aqui, na verdade, é a raiz quadrada de 5. Foi pedida a maior distância, o ponto mais distante, que vai ser esse cara aqui, menos 1, 0, 2. Tá? E esse outro ponto?
qual é a interpretação? Obviamente, esse ponto tem que ser o outro extremo. Tá? Ele vai ser o ponto mais próximo da origem. Né? Tá? E qual seria a distância mais próxima? A distância mais longe, raiz de 5. Tá bom? Muito bem. Então, é um problema de caráter geométrico, né? Que foi resolvido usando técnicas de cálculo. Né? Então, a maior distância, o ponto mais distante, fica uma distância de raiz quadrada de 5. E o mais próximo, na distância igual a 1. Né? E quem são os pontos? Respectivamente, são esse cara aqui, né? O mais próximo e o mais distante, tá bom? Mas foi pedido aquele que fica mais distante. Então, a resposta concreta seria esse daqui. Beleza? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Tá, então vamos analisar outro exercício, né? Tá? Olha aqui, temos um terceiro exercício. Achar, né, o volume máximo da caixa inscrita. Tem que ser uma caixa inscrita, né? Um paralelepípedo, né? No tetraedro, certo? Limitado pelos planos coordenados, certo? Ou seja, né? Os planos coordenados x, y, x, e, y, z, né? E pelo plano cuja equação é essa daqui. 1/3 de x mais y mais c igual a 1. Né? Então, para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo aqui, bom, vamos ver qual seria o gráfico. Né? Então, esse plano aqui você pode intersecar com cada um dos eixos coordenados. Por exemplo, né, se você interseca com o eixo x, então com o eixo x, tanto y como z são zeros aqui, né? Nessa equação aqui, tá? Y como z são zeros, então x vale 3, né? Y0, Z0, 1/3 de x igual a 1, então x vale 3. Seria a interseção esse ponto aqui, né? Bom, se a gente intersecar com o eixo y, né? Aí x é 0, z é 0, né? Então, se x e z são zeros, este aqui 0, 0, y é 1 aqui. Y é 1. Então, temos esse ponto, né? E, da mesma forma, quando a gente interseca com o eixo z. Então, aí, nesse caso, tanto x como y são 0, portanto, z vale 1. Temos esse ponto aqui. Tá? Agora, como a gente está interessado em um problema geométrico, né? Um problema de caráter geométrico. Ó, volume máximo, não é isso? Volume. Então, as dimensões têm que ser positivas. Então, a gente vai trabalhar, na verdade, nesse domínio, né? X, Y, Z, todas positivas. Tá certo? Tá? Então, aqui vamos ter uma caixa, por exemplo, né? E essa caixa aqui, bom, aqui não está bem graficado, né? Mas entenda-se que isso aqui vai ficar inscrita dentro desse tetraedro, correto? Dentro desse tetraedro, né? Perfeito? Então, o volume, né? O volume, né, de nosso tetraedro tem que ser este aqui, né? X, Y, Z, tá bom? X, Y, Z. Bom, aqui eu considero maior ou igual a zero, mas claro que se algum desses zero, o volume vai ser zero, não é interessante, né? Trabalhar estritamente positivo, tá certo? Tá, então a gente pode reduzir isto daqui. Podemos trabalhar de duas formas, na verdade, né? Este aqui a gente pode fazer da seguinte forma, né? Temos aí um limitante, uma condição relativa a z, né?
Porque Z, em todo momento, como esse daqui está inscrito dentro do tetraedro, e o tetraedro faz parte do plano, não é isso? Então, esse Z, aliás, esses X, Y e Z, esses pontos, essas dimensões aqui, tem que satisfazer as equações do plano. Então, você pode trabalhar esse problema usando multiplicadores de Lagrange e pensando nessa equação como se fosse a sua restrição, tá? Então, essa aí seria uma técnica, né? Mas nesse caso, eu resolvi simplesmente trabalhando com duas variáveis. E para isso, como é simples, por exemplo, isolar uma das variáveis, nesse caso a terceira, né, z, a partir da equação do plano, né, você tem essa relação, né, então seria z igual a 1 menos y menos 1/3 de x menos y. E aí esse z você substitui na função volume e fica com uma função de duas variáveis, tá bom? Tá aí, mas se por exemplo fosse difícil, né, você isolar uma das variáveis, então a técnica sugerida seria a utilização de multiplicadores de Lagrange, tá? Mas você pode tentar esse problema também usando multiplicadores de Lagrange. Bom, então o que a gente fez é Z, né? Vamos substituir aqui, certo? Vamos substituir aqui, isolar Z e substituir aqui. E dessa forma a gente fica com uma função de duas variáveis, né? Este daqui, tá? No lugar de Z, a gente está colocando seu equivalente, este daqui. E temos isto, né? X, Y mais 1/3 da, tá bom? Agora, é interessante de que como você está tendo essa restrição, né? Então, na verdade, geometricamente, você vai trabalhar. Tá vendo esse triângulo aqui que está pintado de amarelo? Tá? Olha, você, na verdade, vai trabalhar com duas variáveis, porém, né, sobre esse domínio. Porque, veja, você está trabalhando, na verdade, sobre esse tetraedro, né? Sobre esses pontos do tetraedro. Então, se você vai trabalhar em duas variáveis, né, então você tem que trabalhar sobre a projeção. Ou seja, isto daqui vai ser o domínio, tá? O domínio, certo? Em duas variáveis, x e y, seria a reta que junta os pontos 3, 0 e 0, 1. 3, 0 e 0, 1. 3, 0 e 0, 1. Todo no primeiro quadrante, né? Então, esse ponto aqui, vamos escrever aqui, né? Esse ponto aqui seria 3, 0. Esse ponto aqui, certo? Quem era mesmo? Este aqui, 0, 1. 0, 1, né? 0, 1. 0, 1. Tá bom? E tá. E aí, então, a gente tem uma região fechada. Uma região fechada. Por quê? Ela contém seu bordo. Como é uma região fechada e a gente vai trabalhar com uma função contínua, né? Com uma função contínua, então necessariamente essa função que pretendemos maximizar vai ter máximo, vai ter um ponto de máximo, que é o que pedi, né? Vai ter um ponto de mínimo também, tá bom? Olha, então, esse bordo aqui, para trabalhar com os pontos de máximo, lembre-se que os candidatos, além daqueles que vão anular as derivadas parciais, também são aqueles que moram no bordo, né? Aqui temos então L1, L2, esse segmento aqui L2 e esse outro segmento L3. Este daqui é L2, este segmento e este segmento aqui L3. L1 é fácil de ver, né? Vai ser os pontos da forma x0, x variando entre 3 e 0, não é isso? Entre 0 e 3, né? Aqui está o eu notei aqui L1, certo? L1,
Bom, vamos anotar aqui quem seria esse L1. L1 vai ser, né, os pontos da forma x0, né, x0, né, onde x varia entre 0 e 3. Né? Mas veja, isto aqui, né, vai ser irrelevante para nós. Por quê? Porque y vale 0. Então, se você substituir y0, aqui vai dar 0, né? É claro que vai dar 0. Y0, olha, vai dar 0. Né? Claro, vai dar 0, né? Geometricamente, isso significa, né, que você teria z igual a 0, né? Nenhuma altura, né? Tá? Nenhuma altura. Então, isso aqui vai ser irrelevante. Em L3 também vai ser irrelevante, porque aqui x vai ser 0, então aí você vai ter o volume 0, x0. E aqui em L2, se você substituir também, vai dar 0, tá? Vai dar 0. Então, os pontos onde vai acontecer o ponto de máximo são aqueles que ficam no interior e que tem que anular, né? Anular as derivadas parciais. Olha aqui, nota que nos pontos da fronteira, L1, L2, L3, V é 0, tá bom? Tá certo. Então, vamos aos pontos críticos. Derivada de V com relação a x quando vale 0. E derivada de V com relação a y quando vale 0. Então, o negócio é somente derivar, né? Cadê? Esta função deriva com relação a x, y, menos 2 terços de xy, menos y quadrado. Né? Tá aqui, ó. Tá? Isso daqui. E claro, você pode colocar y em evidência, multiplicando, né? 1 menos 2 terços de x menos y. A derivada com relação a y, aqui vai dar x, né? Aqui vai ser menos 1 terço de x quadrado, e aqui menos 2xy, né? Derivando com relação a y. Tá bom? E aqui a gente pode colocar x em evidência, né? Que aparece em todos. X em evidência, está aqui. Fica 1 menos x terços menos 2y. Então, pontos críticos são aqueles que anulam essas derivadas. Quando isso vale 0 e quando vale 0. Ambos, né? Temos que achar, né? Bom, e aqui novamente, né? Y poderia ser 0, claro. Mas y igual a 0 é trivial, né? Y0, a dimensão que seja 0, volume é 0. Então eu não quero isso daqui. Eu não quero que x seja 0, nem y seja 0. Por isso que eu escrevi aqui já. Y diferente de 0, x diferente de 0. E aí então você vai ficar com esse sistema. Ó. Esse negócio aqui, este igual a 0 e este daqui igual a 0. Tá bom? Então temos esse sistema aqui. Sistema de duas equações com duas incógnitas. Tá bom? Que é bem fácil de resolver, né? Porque aqui você tem duas incógnitas, né? Todo mundo sabe resolver isso daqui, tá? Mas aqui eu fiz as contas, blá, blá, blá. E a resposta, né, vai ser esta daqui. X vale 1, y é igual a 1 terço, tá? Então, o volume máximo tem que ser necessariamente alcançado nesse ponto, beleza? Tá? E quem seria o volume máximo? É simplesmente substituir na função com esses valores, né? Aqui, ó. Se você substituir esses valores, você vai obter o volume máximo, tá certo? Caso seja pedido as dimensões, né? Então você teria que encontrar o valor de z. Mas como você vai encontrar o valor de z? A partir dessa relação daqui, ó. Z não é 1 menos 1 terço de x menos y. Você já tem os valores de x e de y, né? Então, substitui aí, você obtém z, tá bom? E, portanto, o produto de x, y
e Z seria o volume, não é isso? Tá? Caso seja pedido, por exemplo, né? Caso seja, vamos anotar aqui quem seria o valor de Z, caso seja pedido, né? Por exemplo, né? X vale 1, Y vale 1/3. Cadê? Aqui, ó, nessa relação. X vale 1. Então seria 1 menos 1/3, 2/3, né? X vale 1 e Y vale 1/3, né? É isso? Tá, então seria 1 menos 1/3 menos 1/3. 1 menos 2/3, 1/3. Tá? Z é 1/3. Z vale 1/3, na verdade, né? Por exemplo, se for pedir as dimensões, né? Então, o volume mais seria 1/3, 1/3, produto. 1/9, né? 1/9, como aqui. Tá bom? Como eu já falei, né? Existe outra forma, né, de resolver o problema e é usar a técnica dos multiplicadores de Lagrange. Então, nesse caso aqui, o volume seria x, y e z, e a restrição vem dada pela equação do plano, né? Então, sua função vai ser aquela 1/3 x mais y igual a 1, e então usar multiplicadores de Lagrange aqui, né? A técnica dos multiplicadores de Lagrange, tá bom? Então, multiplicadores de Lagrange. Tá? Então, eu sugiro a vocês resolver o mesmo exercício usando multiplicadores de Lagrange e comparar sua resposta com aquela que a gente obteve acima, tá bom? Tá, bom, sobrou espaço aqui. Olha, vamos resolver agora, certo? Um novo exercício, né? Que tem a ver com valores máximo e mínimo locais, né? Aqueles. E para isso a gente vai usar o teste da segunda derivada, certo? Aqui é máximo e mínimo locais, né? E os pontos de Cela também, né? Tá? Dessa função aqui, ó. X cubo mais y cubo menos 12 vezes xy, tá aqui. Domínio da nossa função é R2, uma função polinomial, uma função bacana, diferenciável, né? Então, beleza, né? O que temos que achar? As derivadas parciais. Primeiro, os pontos críticos, ou seja, aqueles pontos que anulam ambas as derivadas parciais. E depois usar o teste da segunda derivada. Lembra aquele negócio do determinante, certo? E os sinais, né? Temos um teste aí. Vamos lembrar agora. Primeira coisa, vamos achar as derivadas parciais, né? Olha aqui. Derivada com relação a x, 3x², menos 12y, né? Tá? Derivada de f com relação a y, que nada, 3y2, está aí, menos 12 vezes x, tá? Pronto. Bom, aqui já calculei diretamente as segundas derivadas, né? Derivada xx. Derivar esse negócio novamente com relação a x. 6x, aqui nada, né? Aqui, então você deriva isto aqui com relação a y para obter essa derivada mista. Né? Com relação a y, vai dar menos 12. Se você deriva isto aqui com relação a x, vai dar menos 12. Tem que ser iguais, né? Porque teorema de Clairaut. É isso que garante que essas derivadas, dependendo, né? se as segundas derivadas fossem contínuas, né? Que é o caso, então essas derivadas mistas são iguais, né? Então, beleza. E derivar novamente isso com relação a y vai dar 6y. Está aqui, certo? Então já temos todas as nossas derivadas. Vamos achar os pontos críticos, ou seja, aqueles que anulam as derivadas parciais, as primeiras derivadas parciais. Quando isto vale zero e quando isto aqui vale zero, simultaneamente. Tá bom?
Estamos igualando aqui essa derivada e essa derivada a zero, não? Tá? Então, aqui temos um 3 em evidência, né? Que pode ser cortado, não pode? E aqui vai ficar 4, né? Vai ficar x quadrado igual a 4y. E aqui, novamente, podemos cortar 3. Vai ficar y quadrado igual a 4x. Então, temos duas relações, né? O que a gente pode fazer? Bom, por exemplo, daqui, dessa primeira, né? Eu posso isolar y. Y seria x quadrado dividido por 4, né? Isso da primeira. E então, vou substituir nessa equação aqui, para deixar tudo em termos de x. Tá bom? Então, olha, y quadrado, mas quem é y quadrado? Y é x quadrado dividido por 4. Então, todo ao quadrado vai ficar x quarta dividido por 16, igual a 4x. Né? Multiplicando aqui de forma cruzada e passando. Isso aqui vai ser 64x. Passando do lado esquerdo vai ficar isso daqui, né? X quarta menos 64x. Aí você pode colocar em evidência x. Então fica x cubo menos 64. Só que 64 é um 4 elevado ao cubo, né? Então aqui eu vou ter uma diferença de cubos. Certo? E como é uma diferença de cubos? Como é a relação que você aprendeu na escola, acredito? Deixa eu lembrar aqui rapidamente. Diferença de cubos. A cubo menos B cubo. Como é esse negócio aqui? Identidade é A menos B, não é isso? Multiplicado por A quadrado mais AB mais B quadrado, tá? Isso aí é uma identidade conhecida, né? Diferença dos cubos. Sim, x vai ser diretamente 4, mas é bom fatorar aqui. X vai, porque aqui, né? Este negócio aqui, a princípio, quando você tem uma equação cúbica, né? No máximo, essa equação cúbica pode ter 3 raízes reais, né? Pelo menos uma equação, uma raiz vai ser real, 4. E a outra, né? Olha, vai depender, porque esse daqui vai ser uma equação quadrática, né? Usando isso aqui, você tem essa equação quadrática. Só que o discriminante dessa parte aqui vai ser negativo, tá? Então, como o discriminante é negativo, as suas raízes não são reais, são complexas, né? Complexas conjugadas, né? E elas fugem do nosso contexto. Então, realmente, x igual a 4 seria o único valor para essa equação daqui, né? Mas aqui, ó, x pode ser 0 também, tá? De toda a equação, né? Porque não esqueça do x, que foi fatorado. Tá? Então, realmente, a gente vai ter duas possibilidades. X pode ser 0 ou x pode ser 4. Dado que y é igual a x quadrado dividido por 4, caso x seja 0, y vai ser 0. E caso x seja 4, y vai ser 4, quadrado dividido por 4, obviamente 4. Né? Bom. Não. Calma. Calma, eu estou trabalhando aqui, mas por que eu não poderia trabalhar aqui? Deixa eu ver se tem alguma... Não, aqui, olha, aqui está dizendo já que y tem que ser positivo, tá vendo aqui, ó? Porque 1 quadrado dividido por 4. Eu trabalhei aqui, e aí eu tive erradamente menos 4. Mas não pode ser menos 4, né? Certo? Por causa disto aqui. Por causa disto aqui. Tá? Y não pode ser negativo. Tá? Então vamos corrigir aqui. Tá? Então desculpem aqui, né?
aqui não, isso daqui não pode, certo? Na verdade eu tinha substituído aqui. E por isso que eu tive dois valores para y. Só que aqui na primeira, né, você já tem que y é x quadrado dividido por 4. Então, y já vai ser necessariamente positivo, maior ou igual a zero. Não pode ser negativo. Então, é mais fácil aqui, né? Então, se x vale 0, y 0, se x vale 4, 16 dividido por 4, 4. Y é 0, tá bom? Y é 0. Opa. Y é 0. Então, na verdade, a gente tem dois pontos críticos. 0, 0 ou 4, 0. 4, desculpa. Por que estou colocando 4? 0, 4, 4, 4. Perdão. Quando x vale 4, y é quadrado de 4 dividido por 4. 4, tá bom? Então, os pontos críticos são 0, 0 e 4, 4. Esse cara aqui não. Este cara aqui não. Tá? Então, agora, seja... Porque a gente vai aplicar agora o teste, né, da segunda derivada, não é isso? E para isso, precisamos do discriminante. Quem é o discriminante? Esse negócio aqui, ó. Tá? Esse produto, né? Isso aqui, ele vem dessa matriz, tá lembrado? Essa matriz fxx, e aqui vem fyx ou xy, tanto faz, né? Costume a gente colocar assim. São iguais. A matriz hessiana, né? E o determinante, aliás, o produto desse cara, desses elementos da diagonal principal menos elementos da diagonal secundária. Não é isso? Fica isto aqui. Tá, a gente não tinha calculado as derivadas parciais acima? Sim. Então tá aqui, ó. fxx, cadê fxx? É isto, né? Isto multiplicar por isto. Quanto é? 36xy. Menos o quadrado disto. Quadrado disto é menos 12. Quadrado disto é 144. Então vai ficar 36xy menos 144. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui já. Né? Isso aqui. Ainda mais, temos 36, né? O fator comum, colocamos aqui para facilitar as contas, certo? Pronto. Beleza? E aí, então, vamos aplicar nos pontos, né? Que a gente, os candidatos, né? Os críticos. Em 0, 0. Em 0, 0 vai dar, né? 36, aqui, 0, 0, menos 4. Menos 144. Então, o que acontece quando o determinante é negativo? Automaticamente, esse ponto em questão é um ponto de cela. A origem é um ponto de cela, tá bom? E a gente agora avalia no ponto 4, 4. No ponto 4, 4, aqui vai ser, bom, esse 36. 4 vezes 4, 16, menos 4, 12, né? Esse é 12. 36 multiplicado por 12 é positivo, né? O que interessa é o sinal, somente, não o resultado, né? Tá, 36 vezes 12, não sei quanto é. Tá, acho que 512, sei lá. É positivo, certo? Então, bom, é 432, né? Tá certo? Tá. Bom, não interessa, é o sinal positivo. Tá, então vai ser um valor de máximo, mínimo, dependendo do sinal da primeira derivada. Quanto era a primeira derivada? A segunda derivada, xx, com relação à primeira coordenada, isso. 6x. Como x é 4, você vai ter 24. Então, esse valor aí é 24, que é positivo.
E lembre-se que quando isso daí é positivo, né, f tem um valor mínimo local, né? Mínimo local nesse ponto, tá bom? 4, 4, beleza? E aí eu fiz também análise nesse outro ponto, mas está errado, porque esse outro ponto não é ponto, não é ponto crítico. E aí está informando que um ponto é cela e tal, mas não é verdade, porque eu errei na conta acima, né? Mas agora estamos corrigindo, tá bom? Somente a gente tinha dois pontos críticos, né? Certo? 0, 0, que é um ponto de cela, né? E 4, 4, certo? Tem um mínimo local, tá? Tarefa para vocês. Utilizem aí seu aplicativo de GeoGebra, né? Pode ser online, né? E vejam aí o gráfico dessa função, tá? Certo? Coloquem aí essa função, né? Na parte tridimensional, certo? E aí você vai se convencer que, pelo menos localmente, 4, 4 deve ser um ponto de mínimo local e 0, 0, né? Deveria ser um ponto de cela, tá bom? Tá? Alguma dúvida, pessoal? Uhum. Essa daí são as raízes complexas, né, daquele negócio, exatamente. Muito bem. Certo? Bom, vamos lá. Professor, Pode falar. eu acho que naquela equação lá em cima que tem a diferença de cubos, ao Sim, invés o senhor ter colocado x ao quadrado menos o 4x, né? Eu acho que é mais. Mas eu acho que não faz diferença não no resultado. eu tinha colocado aqui mais. Hum, É mais. isso, É mais. isso. Lá embaixo tem menos, se o senhor ver aí. Ah, é verdade. Mas eu Sim. acho que não muda o resultado. Acho que é Não, a não mesma muda coisa. não, mas tá bom a correção. É mais, é verdade. Obrigado. Sim, 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 você tem razão. É porque a gente calcula o discriminante, né? E aqui, quem vai ser nosso B? Aqui era menos 4, né? O quadrado, né? E tanto fazia se a gente colocava 4 menos 4, né? Porque, na verdade, esta expressão aqui, ela é positiva. Se você graficar este daqui, vai ser uma parábola que fica por cima do eixo X. Veja bem, se você completa os quadrados, que você vai ter x mais 2 ao quadrado, né? Aí você teria x quadrado mais duas vezes este aqui, 4x, mais 4. Como está 16 aqui, seria mais 12, na verdade, entendeu? Então, este daqui já é maior ou igual que 12, entendeu? Então, o gráfico desse negócio aqui vai ser uma parábola, né, cujo vértice está no ponto menos 2, 12. Menos 2, 12. Então, menos 2. Opa, este aqui vamos apagar. Né? Menos 2 seria por aqui, né? X menos 2, 12. Uma coisa assim. Então, essa daí jamais vai intersecar o eixo X, né? Raízes são aquelas que intersecam o eixo X, moram aqui, né? Então, aqui, no mínimo, esse ponto aqui é 12. Opa, aqui está. Tá feia essa parábola, né? Tá. Então, negócio aqui, né? Se abre assim. Isso que estou querendo dizer, tá bom? Aqui é 12. Então, jamais vai cortar. Esse daqui não tem raiz, né? E a forma algébrica mais simples de verificar isso é via o discriminante, né? Discriminante isso daqui, negativo, então as raízes são complexas, tá bom? Aí Paulo eu vi que calculou as raízes, né, as complexas, de fato, né? Certo? Muito bem. Mas tá boa a correção, era mais aqui realmente, mais, certo? Mais. Mas, como você observou, não faz diferença. Mas tá boa a correção, beleza? Obrigado. Muito bem, e agora, deixa eu ver, temos mais um exercício, né, sobre máximos absolutos, né? Certo? Máximos absolutos. Olha,
Aqui está sendo pedido o valor máximo, na verdade, o valor máximo absoluto, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar sobre esse quadrado aqui. Veja bem, esse quadrado são os pontos de R2, onde x varia entre 0 e 1, e y entre 0 e 1. Aqui está, ó. X pode ser entre 0 e 1, e y entre 0 e 1. Então, juntando tudo isso, seria não somente o quadrado e seu interior, tá bom? Quadrado e seu interior. Como aqui está dizendo menor igual, menor igual, menor igual, menor igual, então esse quadrado, essa região aí, vai conter seu bordo, né, que seria o quadrado. Então, todo esse negócio aqui é um conjunto fechado, né? E lembre-se que funções contínuas sobre conjuntos fechados... Ah, já escrevi aqui, desnecessário, tá? Aqui está dizendo que esse Q, né, esse amarelo aí, é fechado, né? E temos essa função contínua. Então, necessariamente, vai ter um ponto de máximo e também de mínimo. Absolutos. Absolutos. Absolutos, né, significa que comparado com qualquer cara que mora dentro desse quadrado, os valores serão os menores e os maiores, né? Depois de avaliar a função, é claro. Então, como a gente resolve esse problema aqui? Esse problema aqui, certo, é resolvido da seguinte forma. Temos que calcular os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Candidatos, os que anulam as derivadas parciais. Tá, pronto. Aqueles pontos onde não existe a derivada, alguma das derivadas parciais. Olha aqui, essa função, ela aceita todas as derivadas parciais, tá? Então, essa possibilidade descartada, né? Sempre existem derivadas parciais, beleza? E os outros candidatos são os caras que moram no bordo, não é isso? No bordo. Aqui, o bordo, né? A fronteira foi dividida em 4 segmentos. Segmento L1, esse daqui, L2, L3 e L4. L1 seria os pontos da forma x0, né? x0 aqui faltou colocar, é melhor colocar que o eixo x está aqui, né? O eixo x está aqui, passa por aqui, tá bom? Acho que se apagou, né? Tá aí, pronto, tá bom? Então veja bem, L1 são os pontos da forma x0, onde x varia entre 0 e 1. L2, certo? Seriam os pontos onde x vale 1, y varia entre 0 e 1, e x é constante, igual a 1. L3 seriam os pontos onde y vale 1, então nessa altura 1, e x varia entre 0 e 1. E aqui, L4, segmento onde x vale 0, y varia entre 0 e 1, né? E aí temos que avaliar a função em cada um desses pontos, tá? Primeiro, vamos achar os pontos que anulam as nossas derivadas parciais. Qual é a derivada de f com relação a x? 2 menos 3y. Qual é a derivada da f com relação a y? 1 menos 3x, não é isso? 1 menos 3x. Vamos igualar a zero, né? Igualando a zero, né? Igualamos a zero e então aí facilmente você obtém o valor de y, 2 terços, né? Não aparece x, aqui não aparece y, né? Estão isolados, então fácil. Y é 2 terços, x é 1 terço, tá bom? Então, esse ponto aqui já é um dos candidatos. Aí tem que, possivelmente, acontecer o máximo ou o mínimo, né? Temos que avaliar a função, né? A função, temos que avaliar e guardar esse valor. Como é? 2 vezes x, x é 1 terço, mas y é 2 terços, menos 3 vezes o produto desses dois. Então, vamos ter 2 vezes x, 2 terços, mais 2 terços, eu tenho 4 terços. E aqui o produto desses dois, 2 novenos,
Só que multiplicado por 3 é 2 terços. 4 menos 2, 2 terços. Então o valor é 2... Calma. Aqui está errado, né? Essa conta aqui está erradinha. É 2, né? Certo? Que aqui eu esqueci desse 2. 2, tá? 2 terços, não é isso? 2 terços, tá bom? É 2 terços, não 1 terço. É 2 terços, beleza? 2 terços. Pronto, tá aí. Vamos guardar esse valor, tá bom? Vamos guardar esse valor aqui, bonitinho, tá? Pronto. Agora, vamos trabalhar no bordo, certo? Por favor, quem são L1, L2? Vamos anotar aqui que o bordo, a fronteira de nosso quadrado, que é igual à união, né, de esses segmentos, L1, L2, L3 e L4, né? Tá? Então, vamos trabalhar em L1. Como é a cara de L1? Pontos da forma x, 0. X variando entre 0 e 1. Aqui, ó. Em L1, 0 menor ou igual que x, y é 0, ou seja, são pontos dessa forma. Y é 0. Então, olha, y é 0. Tchau, tchau. 2x. Então, eu tenho essa função 2x, né? 2x. Bom, os pontos extremos serão os pontos mínimos, né? 2x. 2x. Então, em que ponto acontecerá o maior valor? Eu estou interessado no maior valor, na verdade, né? Então, onde vai alcançar o maior valor? Obviamente, quando x vale 1, né? Olha, quando x vale 1, porque esta função aqui, 2x, esse segmento é reta, né? Esse daqui. E aqui x vale 1, né? Este daqui é y igual a 2x, né? 2x, certo? Y igual a 2x. Né? Y igual a 2x, ou f em x0 igual a 2x. O maior valor vai ser tomado aqui, né? No ponto x igual a 1. Vai ser, obviamente, 2. Tá? Então, guarda esse ponto. Porque qualquer outro vai ser menor. E como eu estou interessado, o maior de todos tem que ser aqui. Certo? Agora, na região L2, que é esse segmento vertical aqui, o x vale 1. E y varia entre 0 e 1. Se x vale 1, substitui aqui, ó. X vale 1, tenho 2 aqui. 2 mais y, x vale 1 é menos 3y. Então, 2 mais y menos 3y. Vou ter 2 menos 2y, né? 2 menos 2y. Tá vendo aqui? 2 menos 2y. Sendo que y varia entre 0 e 1. Essa daqui é uma função decrescente, né? Porque é menos 2y. Então, o maior valor tem que ser alcançado em 0, né? Não pode ser em 1. Em 1 vale 0. Em 0 vale 2. Então, guarda esse valor aqui também. Tá? Pronto, temos aí esse outro cara, e vale 2. No segmento L3, esse horizontal, y é 1 e x entre 0 e 1. Se y é 1 aqui você vai ter 2x mais 1, certo? Y é 1 menos 3x. Então, você vai ter 1 menos x. 1 menos x. 1 menos x, tá vendo? Como você pretende um maior valor, e esta função aqui decrescente, né? 1 menos x decresce, por causa desse menos aqui. Primeira derivada é menos 1, negativa, função decrescente. Então, o maior valor tem que ser alcançado em 0. Portanto, quanto é o valor em 0? 1. Guarda esse valor para depois a gente comparar. Finalmente, em L4, né, que é esse segmento aqui, x vale 0. Se x vale 0, isto desaparece, fica y. Y varia entre 0 e 1. Onde vai ser alcançado o maior valor? Em 1. Né?
Pronto, em L4 fica y, o maior valor aqui. Aqui não, aqui 0. Fica 1. Então vamos comparar os valores que a gente obteve. Aqui vale 1, aqui vale 1, né? E aqui vale 2, 2 e aqui 2 terços. O maior valor de todos eles é 2, né? É 2, é 2. Onde foi alcançado? Em vários pontos. 0 e só, tá? Então, o máximo absoluto dessa função é 2. Em que pontos? Aqueles que a gente citou, né? Se você estivesse interessado ou interessada no ponto de menor valor, né? Então, você teria que também considerar os pontos, além desse cara aqui, né? Os pontos onde foi alcançado o valor menor, por exemplo, aqui em L1, o menor valor é alcançado aqui. Já seria 0, né? Aqui seria 0. Aqui seria 0. Né? Guarde essa informação. O menor valor aqui é alcançado em 1. 0 também. Em L3 também é 0. Em L4 vai ser em 0, 0. O menor valor vai ser 0 também. Vou deixar anotado para você verifique, né, que o mínimo absoluto, certo? O mínimo absoluto, que também é alcançado, né, dessa função, dentro dessa região quadrangular, né, quadrado e seu interior vai ser igual a 0, tá bom? Isso aí. Vamos parar por aqui, então.